Antes de passarmos a falar sobre o Irã, qual é a real importância do ataque orquestrado pela OTAN com o disparo ucraniano de um míssil britânico com o apoio da inteligência americana que atingiu uma fábrica de munições russa a 800 milhas de distância em território russo? Olha, tudo isso é bastante significativo porque existem muitas forças que desejam que a guerra na Ucrânia prossiga, especialmente no nosso complexo militar industrial, na Grã-Bretanha, que está desprovido de qualquer capacidade, mas tem uma capacidade infinita para a guerra, o comportamento de Zelensky e de sua gangue, o que, a meu ver, não constitui um governo verdadeiramente legítimo, mas essencialmente um regime militar, o que literalmente é. Então, é tudo muito significativo que toda a gente esteja a brincar com o fogo. Donald Trump é demasiado incoerente e fraco para fazer o que ele poderia fazer, que é parar com tudo isso. Ele não possui a capacidade de, talvez, compreender, mas com certeza não de explicar ao povo americano, aos europeus, aos ucranianos e aos russos, que isto seja uma base para pôr fim a esta situação em termos mutuamente satisfatórios. Então, estamos a ver o quarto, acabamos de completar o quarto ano desta guerra e ela continua com toda a possibilidade de uma escalada imprudente. Será que as negociações entre os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia são realmente sérias? Os russos levam isso a sério de verdade? Os russos respeitam alguma coisa que os corretores de imóveis americanos lhes dizem? Não é assim tanto. Eles estão vendo uma coisa que é os Estados Unidos não está de fato interessado nesta guerra de maneira alguma, mas eles veem que Trump é fraco demais e inconsistente, muito suscetível a pressões, dentro da política americana, fraco demais para explicar qualquer coisa ao público. Então, eu não acredito que eles estejam realmente contando com essas negociações. Eu penso que eles estão bastante desiludidos. Tudo isso é realmente muito desanimador. Neste caso, Trump, basicamente, eu creio que tem a percepção correta, que é que esta guerra não é do interesse dos Estados Unidos, não é do interesse da Ucrânia, não é do interesse da Rússia. Ela deveria parar. Mas, para além disso, é preciso ter habilidade, é preciso ter uma liderança política, é preciso ter a capacidade de apresentar uma abordagem coerente e depois, de fato, mantê-la. E Trump não tem isso, infelizmente. Eu quero que vocês vejam o que um dos nossos amigos e colegas, Larry Johnson, disse neste programa, caracterizando a pobre atitude americana, a atitude quase ridícula dos americanos sobre a negociação de ambos os conflitos, ou seja, as negociações com o Irã e as negociações com a Rússia e a Ucrânia. E depois que você fizer seus comentários sobre isso, vamos então abordar o Irã pelo restante do programa. Chris? Como poderia ser uma negociação séria quando os negociadores são Steve Witkoff e Jared Kushner, ambos sionistas declarados número 1? E como foi conduzida? Bem, foi em Genebra. Então, aqui estão Witkoff e Kushner. Primeiro, eles estão lá observando os russos e ucranianos e fazem parte dessa negociação. Depois, ei, pessoal, tempo, e eles correm para outra sala. Certo? Eles falam com os omanis que servem de intermediários, eles não falam diretamente com os iranianos. Quer dizer, se fosse um processo sério, eles estariam a falar diretamente com os iranianos e enviariam, de facto, uma equipe de negociação com pessoas que tivessem alguma especialização. Mas, sabe, eles foram e conversaram com os omanis e depois voltaram a falar com os ucranianos e russos. E depois, isso não é uma negociação séria. Isto é coisa de amador. O senhor concorda, então, professor Sachs? Bem, é claro. O Steve Witkoff, numa entrevista que deu recentemente, ele expressou um grande espanto. Os iranianos simplesmente não capitulam. Então, a ideia por trás dessas negociações é que o Trump e a CIA
e também outros envolvidos estabeleçam as condições e os iranianos sejam obrigados a capitular. E quando não o fazem, nada avança, right? Porque com isso que eles contam, eles não compreendem o que estão a fazer, eles poderiam absolutamente fechar um acordo, porque Trump rasgou um acordo que era perfeitamente sensato há 10 anos. A propósito, Trump está apenas reencenando o manual de estratégias de seu próprio primeiro mandato em 2018, 2019, 2020, intensificando as pressões, realizando assassinatos, ataques israelenses contra o Natanz na época, uma das instalações nucleares do Irã. Nada disto funcionou. E este tipo de abordagem não resulta, é tão desorganizado, subestima em muito as verdadeiras questões que estão em cima da mesa. Não há qualquer tipo de experiência nuclear em cima da mesa, obviamente, em cima da mesa, devo dizer. Bem, e por isso é uma situação verdadeiramente muito triste. E isto, na verdade, é uma espécie de repetição do que já se passou há aproximadamente 7 anos. Também no que diz respeito ao lado econômico, foi o Trump que se pronunciou, e depois foi o Pompeo na CIA, com uma campanha de pressão máxima contra o Irão. Desta vez, Scott Bessent articulou praticamente as mesmas palavras e a mesma ideia. Nós vamos esmagar a economia iraniana e vamos fazer o Irã se ajoelhar. Vamos assassinar aqueles que desejamos assassinar. Isto não é uma negociação real. E simplesmente não funciona. Aqui está uma visão do presidente Trump, em poucas palavras, do Irã como uma ameaça aos Estados Unidos. Eu, obviamente, não acho que ele tenha apresentado o argumento, acho que vocês vão descobrir que o que ele disse é impreciso, mas aqui está ele, e isso tem talvez cerca de 1 minuto do seu discurso de 2 horas de ontem à noite. Chris, número 13. Já desenvolveram mísseis que podem ameaçar a Europa e as nossas bases no exterior e estão trabalhando para construir mísseis que em breve alcançarão os Estados Unidos da América. Após o Midnight Hammer, eles foram avisados para não fazerem mais nenhuma tentativa de reconstruir o seu programa de armamento e, em particular, armas nucleares. No entanto, eles continuam, estão recomeçando tudo novamente. Nós o eliminamos e eles querem começar tudo de novo. E, neste momento, estão novamente buscando suas ambições sinistras. Estamos em negociações com eles. Eles querem fazer um acordo, mas não ouvimos aquelas palavras secretas. Nunca teremos uma arma nuclear. Minha preferência é resolver este problema através da diplomacia. Mas uma coisa é certa, eu nunca permitirei que o maior patrocinador de terror do mundo, que eles são de longe, tenha uma arma nuclear. Não posso deixar isso acontecer. Antes que você responda, permita-me fazer 2 observações. Primeiro, o general de 4 estrelas com o uniforme azul e a carranca no rosto era o chefe do Estado-Maior Conjunto, que fez saber ao Washington Post no fim de semana que ele aconselhou o presidente que seus planos não iriam funcionar. Ele não parecia muito feliz com o que estava ouvindo. Em segundo lugar, isto é muito perigoso, Jeff. A única ovação de pé que o presidente recebeu durante toda a noite e a qual os democratas se juntaram foi por causa daquela declaração errônea, daquele trecho que acabamos de exibir. Acho que o ponto de partida é dizer que o Irã tem dito o que ele chamou de palavras secretas, mas não há nada de secreto nelas, que eles não querem uma arma nuclear, que eles estão não só prontos, mas absolutamente dispostos a aceitar o escrutínio da Agência Internacional de Energia Atômica para esse fim, num acordo real. E era de verdade. Foi o plano de ação conjunto global. Todo o argumento de Trump é completamente falso, e é completamente falso porque o Irã não queria armas nucleares. Assinou um acordo para que não houvesse armas nucleares. E então Trump o rasgou. Agora, por que ele rasgou o documento em 2018 e por que houve uma ovação de pé no Congresso?
Porque esta é a política de Israel. Porque o Congresso e a Casa Branca são controlados por sionistas radicais, militantes e loucos. Em Israel, Bibi Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir, que querem uma guerra com o Irã, e Trump é um fantoche aqui. Ele não possui uma capacidade de decisão independente. Talvez ele não seja suficientemente inteligente, talvez esteja sendo chantageado. Não compreendemos totalmente, mas a ovação de pé reflete claramente a influência do lobby sionista nos Estados Unidos. Esta é a guerra de Israel e, como em tantos outros conflitos dos Estados Unidos, eles estão tentando nos arrastar para a sua luta, que não é a nossa. Quando me refiro a tantas das nossas guerras, os Estados Unidos foram, de fato, arrastados por Israel para os conflitos no Iraque, na Líbia, na Síria e por toda a vasta região do Médio Oriente. Estas não são, de forma alguma, guerras que visem a segurança dos Estados Unidos, nem sequer são conflitos que sirvam para garantir a segurança do próprio Israel. São guerras pela hegemonia de Israel na região. São guerras de Israel para eliminar qualquer oponente ou qualquer contrapeso na região. Então, os Estados Unidos encarregaram a CIA de derrubar o governo sírio. Foi Obama quem começou isso. Trump continuou isso. Trump até disse: eu coloquei o atual líder da Síria no poder. Sim, essa foi uma operação da CIA. Foi Israel que convenceu os Estados Unidos a entrar em guerra com a Líbia em 2011, o que resultou nos próximos 15 anos de caos e instabilidade naquele país. Foi Israel, sim, foi Israel que arrastou os Estados Unidos para a guerra do Iraque em 2003. Tudo isso está tão exaustivamente documentado a esta altura que não foi uma guerra sob falsos pretextos de armas de destruição em massa. Aquilo foi uma campanha de relações públicas para justificar a guerra do Bibi. E a razão pela qual é mais provável que o presidente Trump venha a atacar é a seguinte: o povo americano não quer que isso aconteça. Os iranianos já afirmaram repetidamente que não desejam possuir armas nucleares. Os líderes regionais disseram: não vão para a guerra. Outros líderes de todo o mundo, o presidente Putin, o presidente Xi e outros têm dito. Os Estados Unidos disseram: essa é uma ideia terrível. Os chefes do Estado-Maior Conjunto disseram ao Trump: esta é uma ideia terrível. Os conselheiros políticos de Trump disseram ao Trump: isso é desastroso porque o povo americano não quer isso, mas isso é tudo de um lado só. O outro lado é o Bibi, é Israel, e a Miriam Adelson. Quem mais? Não sabemos exatamente por quê, mas este é o ponto. Trump está sendo esmagadoramente aconselhado por todos, por seus militares, por líderes na região, por seus assessores políticos e, não menos importante, pelo povo americano. Não faça isso. Mas é tão estranho e desanimador. Não há uma palavra sequer honesta que saia de Washington por causa deste lobby sionista neste exato momento. E não houve absolutamente nenhuma cobertura a propósito que quando o Rubio disse há umas 2 semanas: olha, precisamos de uma negociação de base ampla. E os iranianos disseram. 2 dias depois, num discurso em Doha, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, sim, aqui está um caminho para a paz, uma solução de 2 estados, um estado da Palestina, Israel, respeito mútuo, paz. Isso nem sequer foi noticiado nos nossos jornais. Está certo, está certo. Estamos sujeitos à propaganda em massa. E Trump mentiu em cada palavra que acabamos de assistir e o Congresso se levantou e o aplaudiu. Mas isso tem uma razão. Essa é a asfixia na política americana que este lobby sionista exerce agora e precisamos quebrar esse domínio para a nossa própria segurança. Então, o Trump tem basicamente um grande dilema, sabe? Se ele não atacar, ele vai acabar parecendo fraco. Há $1 trilhão em equipamento naval no Mediterrâneo Oriental e bem ao sul do Irã.
Se ele realmente lançar um ataque sem um objetivo militar claro e que seja alcançável, ele pode arriscar a completa ruína ou um prejuízo considerável para Israel. Os mestres sionistas dele, e não acho que esteja a ser rude ao chamá-los assim, eles têm controle e domínio absoluto sobre ele, acabou de descrever a natureza e a extensão disso, compreendem as prováveis consequências quando o Irão atacar Israel, não vai parar. Não, eles não, porque a perspectiva deles é que os Estados Unidos terão simplesmente que escalar a um ponto de uma guerra em grande escala contra o Irã, e os Estados Unidos terão que dedicar seu vasto poder militar a uma guerra total. E eles pensam, como é tão comum acontecer, que tudo vai correr bem. A verdade é que nunca corre bem. Olhem para os desastres que se estendem por todo o Médio Oriente, resultantes de toda esta estratégia de Netanyahu. A Líbia ainda está em uma guerra civil massiva. O Sudão, 2 guerras civis, porque Israel queria dividir o Sudão em um norte e um sul, e agora cada um deles está em guerra civil. A Somália, que tem sido desestabilizada por Israel e continua a ser desestabilizada até hoje. Conflitos no Líbano, a desestabilização que se espalha pela Síria, a desestabilização que persiste no Iraque e a desestabilização no Iêmen. Então, toda esta abordagem, todo este plano, tem sido um completo e absoluto desastre. Mas todas as vezes, sem exceção, Netanyahu tem dito: vai ficar tudo bem, tudo vai dar certo. Esta é a abordagem ilusória e a arrogância que nos está a conduzir a um desastre atrás do outro. Professor Sachs, qual seria o impacto econômico com base em sua vasta experiência caso o Estreito de Hormuz seja fechado? Bem, olha, se realmente existe uma guerra que Tem que pensar que pelo menos 50%, se não mais, nesta fase, e talvez até consideravelmente mais de 50%. E se o Estreito de Hormuz for fechado porque petroleiros estão a ser afundados e porque o Irão tem a capacidade de fechar o Estreito de Hormuz, se isso acontecer e os preços do petróleo dispararem, aquilo que já temos, que é uma economia já fragilizada e as pessoas a sofrerem, vai tornar-se um completo a contração da economia do Centro-Nacional, uma crise econômica. Claro, também um desastre político para o Trump, mas para o povo americano é engraçado, irônico. Eu entrei na profissão de economia, né? Eu obtive meu doutorado há 46 anos. Minha tese de doutorado foi, por acaso, sobre os choques nos preços do petróleo da década de 1970, depois na pausa embargo de petróleo em 1973, 74 e novamente durante a crise de 1979. O objetivo daquela dissertação era explicar como aqueles choques na oferta de petróleo levaram a uma crise econômica mundial. Então, já passamos por isso antes. Essa é a questão principal. E eles estão a caminho de um outro completo desastre em muitas frentes diferentes, mas a economia é uma delas. O Trump, claro, no discurso do Estado da União, disse: temos a economia mais aquecida em qualquer lugar. Isto é um absurdo. O povo americano sabe disso e é por essa razão que eles desaprovam completamente as políticas econômicas de Trump. Eles desaprovam totalmente as tarifas de Trump, pois sabem com toda a certeza que são eles que as estão pagando e não os países estrangeiros. Trump está apenas taxando a classe trabalhadora e eles estão sofrendo e estão expressando que estão sofrendo. E o que esta guerra faria seria causar-lhes muito mais dor e sofrimento.
Antes de seguirmos, por favor, dê uma olhada nisto. O corte número 2, sionismo cristão. Eu quero voltar porque foi por aqui que começamos a falar sobre isso. Não vou te deixar escapar dessa, porque você disse, certo, 3 vezes, certo, que Deus deu esta terra, sim, a este povo. E é justo que eu, com respeito, pergunte, de que terra você fala? Pois acabei de ler Gênesis 15, como já fiz várias vezes. E essa terra, eu acho que está escrito do Nilo até o Eufrates, que é mais uma vez, basicamente, toda a região do Oriente Médio. Então, Deus entregou essa terra ao seu povo, os judeus, ou ele não o fez? Você está dizendo que sim. O que isso significa? Israel tem direito a essa terra porque você está apelando para o Gênesis. Sim, você está dizendo que essa é a escritura original. Estaria tudo bem se levassem tudo. Como isso repercutiu nas capitais árabes? Bem, antes de mais nada, gostaria de dizer que este indivíduo deveria apresentar a sua demissão imediatamente, ou então ele deveria ser afastado do seu cargo imediatamente. Um convite feito a Israel para que se envolva numa guerra aberta no Oriente Médio, baseado numa interpretação equivocada da Bíblia, e, aliás, numa interpretação muito profunda e errada da Bíblia, é grotesco. E não repercutiu bem em lugar algum entre pessoas pensantes, não? Bem, na Europa costumava-se ter guerras religiosas por declarações absolutamente insensatas, como as de Huckabee, mas isso aconteceu há 3 séculos. Isso foi deixado de lado porque se entendeu que não se deve pegar uma linha seletiva da Bíblia como base para a guerra e esperar sair do outro lado com algo que não seja derramamento de sangue. Então, o primeiro ponto é que um oficial americano propor este tipo de conquista sem limites, ou com base numa citação do livro de Gênesis, já é, por si só, um motivo imediato para a destituição deste indivíduo do seu cargo. A verdade dos fatos é que, por causa do lobby sionista, tenho certeza, houve tapinhas nas costas lá na Casa Branca, mas é grotesco. E é um reflexo de tudo que está errado com a política americana. Mas um segundo ponto que quero fazer é que a versão de Huckabee da Bíblia é tão profundamente imatura e ignorante. É chocante. A narrativa bíblica inteira não é uma escritura de terra de Deus para o povo israelense. Não importa o que o Huckabee pense. É o que se chama de aliança, que é um acordo. Vocês são escolhidos, não no sentido de que estou lhes dando um presente, mas vocês têm a responsabilidade de ter um comportamento moral. E a promessa que encontramos na Bíblia, e estou falando em termos estritamente teológicos, não é que esta terra seja sua. A terra me pertence. Deus deixaria isso bem claro. Mas ela é confiada a vocês com base no comportamento justo de vocês. É exatamente isso que a aliança representa. Essa é toda a história da Bíblia. E você pode ouvir profeta após profeta após profeta que explicam aos israelitas: vocês vão perder a terra. Entende. Na verdade, diz em Levítico, se o povo não for justo e moral, a terra vos vomitará. Não estou citando exatamente mas é uma passagem em Levítico bastante vívida, dizendo: vocês perderão a terra. E os profetas, de Miqueias e outros em diante, foi deixado absolutamente claro. Isto é um acordo, se quiser colocar dessa forma. É uma aliança, um pacto. Isto não é, de forma alguma, uma promessa unilateral que vos permite fazer o que bem entenderem. Agora, Israel não está a comportar-se de forma justa ou moral, nem de acordo com as leis de Deus, como seria claramente lido em qualquer um dos testamentos da Bíblia. Israel está a cometer um assassinato em massa. Está a perpetrar uma carnificina no seu próprio país. É completamente iníquo contra o povo palestino e contra outros povos na região.
Isto não é motivo para dizer, mas foi prometido. Isso não é uma promessa. Israel não está cumprindo as mais básicas medidas de moralidade. Então, Huckabee, eu não sei de onde ele tira isso, mas a banalização que ele faz da Bíblia, apenas em termos puramente teológicos, é chocante para mim o quão ignorante ele é sobre o que a Bíblia realmente diz. Não se trata de uma simples citação de uma única linha do capítulo 15 de Gênesis, mas sim, a base fundamental de toda a aliança de Deus é completamente diferente do que ele afirma. E isso você pode encontrar e observar ao longo de todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Sim, você está... Então, tudo isso é apenas para dizer que é chocante, mas é um reflexo da brutalidade e da violência deste sionismo militante, o chamado. Que, a propósito, não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia e não tem nada a ver com o judaísmo. É uma militância que é absolutamente vulgar e não é o acordo que foi feito para ser um povo sagrado e depois massacrar dezenas de milhares de crianças. Este não é o acordo que o Huckabee parece pensar que é. O acordo não é uma escritura de terra, o acordo é um pacto moral. A sua compreensão é surpreendentemente consistente com os ensinamentos da Igreja Católica e até mesmo com os cristãos não católicos tradicionais. É este estranho nacionalismo cristão. Mas lembra quando Ted Cruz tentou explicar? Ele não lia a Bíblia há não sei quanto tempo e parecia ridículo, mas ele abraça isso. Tom Cotton abraça isso, Lindsey Graham abraça isso. Não sei por que Trump abraça isso. Mas é o oposto de tudo o que Jesus ensina. Sim, completamente. É isso mesmo. Sim. Completamente o oposto de tudo o que Jesus ensina. Bem-aventurados os pacificadores. E ele diz a Pedro, guarda a tua espada. Aqueles que vivem pela espada morrerão. Ora, isto é o completo oposto dos ensinamentos de Jesus. Certo. Um homem como Huckabee deveria saber disso. É o oposto. Bem, Huckabee é um pregador cristão treinado de alguma variante do cristianismo, mas totalmente influenciado pelo mantra sionista, razão pela qual ele está lá, razão pela qual as pessoas estavam, como você diz, dando tapinhas nas costas umas das outras. Ele deveria ter sido publicamente repreendido e demitido. Em vez disso, ele provavelmente recebeu um telefonema de parabéns de Netanyahu e talvez até de Stephen Miller e Donald Trump. E o que é importante entender sobre o sionismo moderno é que ele não era o judaísmo rabínico. Os rabinos disseram, não é disso que o judaísmo se trata. O judaísmo é sobre moralidade. É sobre seguir a lei de Deus. Não se trata da idolatria da terra. O sionismo foi liderado por evangélicos cristãos e por judeus seculares. Não por ensinamentos rabínicos ou pelo judaísmo rabínico. E assim, o que aconteceu foi tão mal interpretado e a situação tornou-se violenta e estamos prestes a entrar em mais uma guerra devido a toda esta violência e é de uma periculosidade extraordinária o que está a acontecer. E se Israel tivesse na sua política qualquer senso de moralidade e qualquer senso de aliança, diria que os 8 milhões de palestinos têm seus direitos à autodeterminação e viveremos pacificamente ao lado deles. Essa é a verdadeira base da justiça e é exatamente isso que está faltando neste momento na política de Israel. Não há nenhum tipo de acordo ou pacto aqui. O que existe é apenas militarismo. Obrigado, professor Sachs, muito apaixonado, muito articulado, uma compreensão extraordinária de história e economia, nenhuma surpresa vinda de você, mas profundamente apreciado, meu caro amigo, boa viagem.